Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 26 do livro de Números e a palavra de Deus diz assim: Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, na campina de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. E aí, nos próximos versículos, tem a contagem de cada tribo. Começa com Ruben, e aí fala a quantidade, e aí um parênteses aqui na história, na contagem de Ruben, que fala que Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu em Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens. Isso serviu de advertência. E aí continua, né? Os filhos de Simeão, de Gade, de Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Asser e Naphtali. E aí a história continua no versículo 52, que fala assim: O Senhor disse a Moisés: A estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa que você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São esses os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas; de Coate, a dos coatitas; Merari, meraritas. Das famílias de Levi são os libinitas, hebronitas, malitas, e da família dos musitas e dos coraitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu no Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel porque não lhes foi dada herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Meu Deus. Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Ministra aos nossos corações, nos ensina, nos guarda e fala aquilo que precisamos aprender. Queridos, aqui nós vemos a longa peregrinação de Israel pelo deserto estava chegando ao fim, né? Lá no Monte Sinai, alguns capítulos atrás, nós vimos Moisés fazendo a primeira contagem do censo. E agora está saindo essa contagem novamente. E esse censo deveria ser os homens capazes de sair à guerra. Olha que importante isso. Deus estava clamando ali, falando para o povo preparar para uma guerra. Estava levantando um exército. E aí, eu acho tão interessante que nessa contagem, nesse capítulo, nós temos 2 episódios do passado sendo contados aqui. O primeiro, relembrando o caso de Datã e Abirão, que naquela rebelião eles foram mortos. Mas os filhos de Corá não morreram, como está no versículo 11. E aí, no final, a gente vê a morte de Nadab e Abiú, que foi quando eles levaram aquele fogo estranho e também morreram. Isso é mais uma prova da justiça de Deus. Deus, ele não isenta o culpado,
mas ele também não culpa o inocente. Que lição, né? O quanto nós podemos descansar e confiar quando a gente lê histórias como essa. Que Deus, ele não culpa o inocente, mas ele também não isenta o culpado. Se você errou, se você é culpado, entre no seu quarto, feche a porta, entre no secreto com Deus, se arrependa, peça perdão e Deus vai perdoar e esquecer. Não vai mais ficar lembrando daquilo. Mas se você está sendo perseguido, está sendo acusado às vezes de algo que você não cometeu, se tem alguma injustiça na sua frente se apresentando, descanse. Deus nunca culpa o inocente. E essa palavra veio te lembrar disso. Sabe, esses 40 anos do deserto forjaram esse povo, moldaram esse povo, direcionaram o povo para abandonar o pecado. Mas só sobrou dois homens, Caleb e Josué. Os outros foram mortos por reclamações que fizeram, por desobediência, por idolatria. Nossa, isso gera um temor no meu coração. Imagina você estar próximo à terra prometida e você morre passos antes de entrar por conta de escolhas que você mesmo fez. Imagina olhando aqui. Milhares de pessoas saíram do Egito, mas só 2 alcançaram a recompensa. Josué e Caleb representam esse povo que o Senhor vai encontrar em pé no dia que ele voltar. Imagina um mundo com bilhões de habitantes. Bilhões de pessoas habitam o nosso planeta. Eu quero ser uma dessas 2, esperando a volta de Jesus, sem reclamar, sendo leal à palavra, sendo leal à promessa. Deus está nos chamando para o momento de marchar. Deus está escalando o exército dele. Está falando assim, ei, conte aí no meio do povo quem está pronto para sair à guerra. Quem está pronto para sair à guerra? Eu quero estar pronto, querido. Com o capacete da justiça, a armadura do cristão, com as sandálias do evangelho da paz, marchando para falar de Jesus para onde eu for. E você? Você está se preparando para marchar? Sabe, tem um chamado urgente de Deus para sermos do exército dele. E o Senhor tem uma recompensa para nos dar por isso. É a salvação, é a vida eterna ao lado dele. A salvação está batendo na porta dos lares, chamando as pessoas para entrar no exército. Josué e Caleb tiveram as suas vidas, as suas famílias preservadas, salvas, por causa do amor deles por Deus, da devoção deles por Deus, da honra deles em cuidar das coisas de Deus, em se dedicar às coisas de Deus e à obra do Senhor. Meu Deus, eu quero ser salva, eu quero ter a minha família salva. E você? Hoje é um dia de decisão. Hoje está acontecendo um censo nos registros celestiais. Hoje está existindo uma contagem do exército do reino. Deus pode contar com você? Deus pode contar com o seu nome pronto para marchar? Porque, como diz lá em Romanos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos mesmo? Sua vida é dele mesmo? Você está disponível, disposto? Que hoje você diga sim para ele. Ele está cuidando de tudo, queridos. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor é grande, poderoso, fiel, leal. Pai cuidadoso, amoroso. O Senhor é nosso amado. Queremos ser tua noiva madura. Senhor, nos molda e nos prepara para viver aquilo que é teu plano. Deus, assim como esses homens viveram coisas inacreditáveis. Inacreditáveis quando a gente olha para trás e vê essa história. E sabe, Pai, nós queremos te obedecer. A gente não quer perder essa recompensa da salvação. A gente quer ser visto como Caleb e Josué, que foram fiéis até o fim, dispostos até o fim a servir sem reclamar. Nós queremos acessar a terra prometida, Senhor. Nós não queremos ficar reclamando e perder tudo. Não, nós queremos
te honrar, te obedecer e que da nossa boca saia palavras de adoração, palavras de pregação, que da nossa boca saia declaração de cura e que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Pai, aviva os nossos dons e talentos, ativa os nossos ministérios. Aviva a tua obra em nós, Senhor. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão venha sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.